Projeto de Lei do Senado número 323, de 2010, complementar, não terminativo. Veda a exigência da substituição tributária prevista no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição para os optantes do Simples Nacional, instituídos pela Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006. Autoria, senador Alfredo Cotait. Relatoria, senador Armando Monteiro. Relatório favorável com acolhimento parcial das emendas números 1 e 2, nos termos do substitutivo que apresenta. Observações. Em 25 de 3 de 2014 foram apresentadas a emenda número 1, substitutivo, de autoria da senadora Gleisi Hoffmann, e a emenda número 2, de autoria do senador Eduardo Suplicy. Com a palavra o relator, senador Armando Monteiro. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, como Vossa Excelência já referiu, no dia 25 de março foram apresentadas ao PLS 323 duas emendas. A emenda CAI número 1 tem como autora a senadora Gleisi Hoffmann e a número 2 o senador Suplicy. A emenda número 1 propõe uma lista de produtos sobre a qual poderia incidir a substituição tributária, que é idêntica àquela apresentada por esse relator no dia 18 de março em sua proposta inicial substitutiva. Porém, difere ao conceder poderes ao Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, mediante quórum qualificado, de ampliar essa lista, desde que adote os critérios de produção concentrada, comercialização pulverizada e relevância na arrecadação do imposto. Também exige a aplicação de fator de redução na margem de valor agregado, quando a substituída tributária for microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional. A emenda número 2, baseada na proposta do CONFAS, reitera a importância do Instituto da Substituição Tributária para as finanças estaduais, ao afirmar que esse instrumento é responsável por cerca de 30%, em média, da arrecadação dos estados. Dessa forma, oferece como proposta uma lista de produtos ampla e genérica, o que na prática se conforma ao modelo de substituição tributária atualmente em vigor. Além disso, propõe revisões periódicas, celebradas por meio de convênios entre Estados e Distrito Federal para promover inclusões ou exclusões na lista de mercadorias ou operações sujeitas à substituição tributária. No tocante ao mérito, o PLS 323 de 2010 e as emendas apresentadas trazem à discussão um grave problema: a intensificação no uso do regime de substituição tributária do ICMS pelos governos estaduais nos últimos anos tem causado distorções no ambiente econômico e, consequentemente, afetado empresas e consumidores. A disseminação indiscriminada do uso desse mecanismo acarreta uma série de impactos negativos, tais como aumento no preço final de mercadorias ao consumidor, se comparado com o mesmo produto sujeito à tributação pelo regime normal de apuração do ICMS. Interferência negativa na livre concorrência, na medida que não é autorizada a restituição do imposto quando a operação for efetuada por valores inferiores aos que serviram para sua base de cálculo, impedindo que as empresas possam reduzir a margem de determinados produtos quando pretenderem. Redução do capital de giro das empresas, que atuam como substitutivos tributários do ICMS, na medida em que estas pagam o tributo antes de receberem o valor relativo à venda efetuada. Além disso, o descasamento entre os prazos médios de pagamento do tributo e da realização financeira dos recebíveis resulta em maior custo financeiro para as empresas submetidas ao regime.
Finalmente, é notório que a possibilidade de aplicação do Instituto da Substituição Tributária pelos Estados em relação aos optantes do Simples Nacional tem mitigado sensivelmente os benefícios trazidos pelo regime diferenciado, tanto no aspecto financeiro quanto no burocrático. Dessa forma, a igualdade de tratamento hoje existente entre as micro e pequenas empresas e as empresas de médio e grande porte em relação à matéria fere a determinação constitucional de tratamento simplificado e favorecido às primeiras, e esse problema precisa ser melhor equacionado. Só que a fórmula eleita para fazê-lo no PLS em tela complementar é demasiadamente simplista e não tem chance de prosperar, visto que a discussão também impacta as finanças estaduais. Por esse motivo, com a mesma boa intenção do autor do PLS e levando em consideração as emendas propostas, apresentamos substitutivo que nos parece concilia melhor o interesse do contribuinte e dos estados. A nossa proposta oferece um disciplinamento do uso da substituição tributária que minimiza seus efeitos sobre os contribuintes optantes do Simples, mas que garante uma margem de utilização criteriosa desse instrumento por parte dos tesouros estaduais. Para tanto, limita-se a pauta de operações sujeitas à substituição tributária àqueles produtos que melhor se prestam à técnica sem desconsiderar as necessidades fiscais dos estados, motivo pelo qual ampliamos a lista originalmente prevista, acatando parcialmente a emenda número 2 do eminente senador Eduardo Suplicy. A relação passa a ser composta majoritariamente por mercadorias e bens específicos, em que a produção apresenta elevado grau de concentração e comercialização pulverizada, o que atende aos objetivos da emenda da senadora Gleisi Hoffmann. Com isso, pretende-se recuperar a seletividade e a essencialidade que justificaram a criação desse instituto. Portanto, a necessária depuração da lista apresentada na emenda número 2 deu-se pelo fato, já mencionado, de ser essa proposição muito genérica, o que daria margem a interpretações demasiadamente amplas e a utilização excessiva e arbitrária na escolha dos produtos sujeitos ao regime de substituição tributária. Ainda a propósito das emendas, em linha com a preocupação levantada pela senadora Gleisi, aprimoramos o substitutivo com a diminuição da burocracia em relação ao recolhimento do tributo. Para isso, incluímos no projeto dispositivo para vedar a exigência de obrigações tributárias acessórias unilaterais pelos entes federativos aos optantes do Simples. Além disso, o cálculo das obrigações envolvendo o ICMS, que não foram abrangidas pelo recolhimento único do Simples Nacional, será grandemente facilitado pela previsão de implementação de aplicativo único para essa finalidade. Atualmente, as micro e pequenas empresas sujeitas à substituição tributária são obrigadas a realizar cálculos complicados para apurar o imposto a ser recolhido, por conta das grandes variações de alíquotas por setores e por estados. Não é razoável exigir que as empresas gastem tanto tempo e recursos para cumprir essa obrigação acessória, sobretudo depois do êxito alcançado pelo Simples Nacional, que permite o recolhimento unificado e simplificado de 8 tributos sem maior burocracia, 6 deles federais, o ICMS e o Imposto sobre Serviço. Adicionalmente, fixa prazo mínimo de 90 dias
contados a partir do primeiro dia do mês do fato gerador da obrigação tributária. Para o ente federativo estabelecer o vencimento do imposto devido por substituição tributária e por antecipação de recolhimento, o que ajudará a minimizar os efeitos danosos sobre o fluxo de caixa das microempresas e empresas de pequeno porte causados por esses regimes. É importante ressaltar que alguns estados já adotam boas práticas nesse campo, inclusive o estado de Goiás, do eminente senador Ciro Miranda, que já adota a boa prática de conceder prazo para o recolhimento do imposto que corresponde à diferença de alíquota e à antecipação. Urge, assim, torná-las minimamente universais, de forma que não se observe tratamentos tão díspares, tão somente em função de onde estão sediados os pequenos empreendedores. Outra alteração que fazemos em relação ao projeto original é quanto à técnica legislativa empregada, que não incorporava as novas medidas ao texto base do Simples Nacional, a Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro, como prescreve a Lei número 95, de 26 de fevereiro de 98. O substitutivo proposto consolida todas as alterações necessárias na referida lei. Quanto à responsabilidade fiscal, como a medida tem caráter geral, por interpretação do inciso 1º do artigo 14 da Lei Complementar número 101, não é exigível a adoção de medidas de compensação previstas naquele artigo. Senhor presidente, para dar uma ideia aos companheiros do alcance dessa medida, que exclui dessa abrangência do Instituto da Substituição Tributária um grande número de empresas, segundo o levantamento feito pela nossa assessoria, atualmente 1.150.000 empresas, entre médias e pequenas, declarantes do Simples Nacional, são alcançadas por essa abrangência do Instituto. Com a nossa proposta, esse universo ficará reduzido a 155.000 empresas, o que significará, portanto, um grande alívio para esse universo das micro e pequenas empresas. Finalmente, diante dos argumentos expostos, o voto é pela aprovação do projeto de lei complementar com o acolhimento parcial das emendas número 1 e 2 na forma da seguinte emenda substitutiva. Era esse o parecer, senhor presidente. Senadora Gleisi Hoffmann, depois senador Francisco Dornelles. Obrigada, presidente. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o senador Armando Monteiro pelo esforço, pela dedicação que fez para trazer para nós uma proposta que, segundo ele, tem uma discussão e uma aceitação por parte do próprio CONFAS. E nós, na reunião anterior que tivemos aqui, que inclusive foi pedida vista do primeiro parecer que ele fez, ele tinha colocado essa preocupação de não fazer algo que pudesse ser contrário radicalmente ao que os secretários de Fazenda dos estados entenderiam, e isso inviabilizar a proposta que nós pudéssemos aprovar aqui. Penso que o senador foi buscar, junto aos secretários, junto ao CONFAS, uma proposta para viabilizar. Sei também que não é a vontade da maioria dos secretários de Fazenda e que chegaram a um termo exatamente para não perder tudo. Eu acho que uma boa negociação sempre é essa, onde você encontra um consenso. Eu quero dizer, senador, que eu dei uma olhada aqui na relação, nós tínhamos 18 itens que eram sujeitos ao regime de substituição tributária, por satisfazer aqueles critérios, né, de produtos homogêneos, exatamente. Com a relação que Vossa Excelência apresenta, nós subimos para 44 itens. Né? Eu não tive condições de fazer uma avaliação, nem de conversar ainda com as pessoas com quem eu estou dialogando, principalmente no estado do Paraná, a respeito desse tema. Mas eu queria, senhor presidente, dizer que não vou pedir vistas do parecer do senador
Armando Monteiro, ia fazer até um apelo a essa comissão para que a gente não pedisse, que nós pudéssemos aprovar hoje esse parecer. Eu acho que seria um sinal importante que nós damos ao país, que nós damos às nossas micro e pequenas empresas e que também damos ao próprio Confas, dizendo da importância que foi a conversa com eles. Obviamente que eu vou fazer uma análise também desses itens que foram colocados, conversar com as pessoas que estão envolvidas nesse tema, e se nós avaliarmos que é importante fazer uma discussão, um debate mais aprofundado ou apresentarmos alguma emenda, faríamos isso no plenário. Mas eu acho que essa comissão e aí essa casa daria um bom sinal de que nós queremos resolver esse problema. Nós não queremos que os estados pereçam em sua arrecadação, não é esse o objetivo, mas também não queremos que as arrecadações estaduais fragilizem a economia de cada estado e fragilizem principalmente as micro e pequenas empresas que utilizam hoje o Simples e que nós sabemos que são elas que seguram grande parte da economia local, que dão emprego e que melhoraram muito o seu desempenho depois de termos uma legislação específica, como mandava a Constituição, de um tratamento diferenciado. Então, eu queria novamente parabenizar o senador Armando Monteiro, dizer que vou votar favoravelmente ao seu parecer e penso que com isso nós vamos estar dando um passo importante dessa comissão e dessa casa no sentido de ter uma solução a uma situação que vem se arrastando e que vem prejudicando as nossas micro e pequenas empresas. Muito bem, senadora Gleice. Senador Francisco Dornelles. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o senador Armando Monteiro aborda um assunto da maior importância no campo tributário. Em primeiro lugar, trata ele da substituição tributária, que é um instituto extremamente importante para evitar a sonegação e para agilizar os procedimentos da área. Por outro lado, esse importante instrumento da substituição tributária estava criando problemas para as micro e pequenas empresas, porque realmente não podiam se beneficiar desse tratamento favorecido que essa lei das pequenas empresas lhes concediam. O senador Armando Monteiro, eu queria lhe perguntar, eu queria ter segurança que na sessão anterior foi levantado o problema de quebra da unanimidade no Confas. Se Vossa Excelência tratou desse assunto? Não estamos de forma nenhuma enveredando por esse terreno. Nós apenas vedamos que essas alterações se deem por convênio. Senador Armando, terá que ser por lei. O microfone está ligado? Terá que ser por lei e não por simples convênio, mas não alteramos nem pretendemos a questão da unanimidade do CONFAS. Não ferimos essa questão. Eu cumprimento a Vossa Excelência, o meu voto é favorável ao parecer do senador Armando Monteiro, cumprimentando ele mais uma vez pela objetividade do parecer. A matéria está em discussão. Senador Eduardo Suplicy. Senhor presidente, eu quero primeiro enaltecer o esforço do senador Armando Monteiro, que levou em consideração, sim, as sugestões tanto da senadora Gleisi Hoffmann, que visa incidir na substituição tributária, que é idêntica àquela apresentada pelo relator na sua proposta inicial substitutiva, mas difere ao conceder poderes ao Conselho Nacional de Política Fazendária, mediante quórum qualificado, de ampliar essa lista, desde que adote os critérios de produção concentrada, comercialização pulverizada e relevância na arrecadação do imposto. E exige a aplicação de fator de redução da margem no valor agregado quanto à substituída tributária for microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples. E a emenda 2, que apresentei baseada na proposta do CONFAS, que reitera a importância do Instituto da Substituição Tributária para as Finanças Estaduais, ao afirmar que esse instrumento é responsável por cerca de 30% em média da arrecadação dos estados. E oferece, na minha proposição, uma lista de produtos ampla e genérica que, na prática, se conforma ao modelo de substituição
tributária atualmente em vigor e propõe revisões periódicas celebradas por meio de convênios entre o Estado e o Distrito Federal para promover inclusões ou exclusões na lista de mercadorias. Senhor presidente, ainda na semana passada, dia 2 de abril, no Ministério da Casa Civil, e na reunião em que o senhor Valdir Simão, da Casa Civil, ali reuniu o ministro Afif Domingos, da Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa, do Ministério da Fazenda. Estiveram presentes o secretário executivo Cafarelli, o secretário adjunto Diogo Oliveira. Da Receita Federal veio o secretário Carlos Barreto. Estava presente o deputado Cláudio Pucci, do Pará, que relator ali na Câmara dos Deputados, o secretário do CONFAS, José Barroso Tostes Neto, que é secretário de Estado e coordenador nacional do CONFAS, e ainda secretários da Fazenda do Rio Grande do Sul, do Distrito Federal, de São Paulo e de Santa Catarina. E nesta oportunidade houve um diálogo a respeito do aperfeiçoamento desta proposição e inclusive ficou marcado para hoje ainda, e se possível com a presença do relator, senador Armando Barroso, de nova reunião a partir do senador Armando Monteiro, onde se consideraria sugestões ainda de aperfeiçoamento desta proposta. A senadora Gleisi Hoffmann argumentou que ainda se for aprovado agora e encaminhado ao plenário, poderão haver estas alterações. Mas eu considero, e levando em conta o apelo dessas pessoas que participaram desta reunião, que a possibilidade do aperfeiçoamento será maior se pudermos pedir vistas hoje para que no prazo, no máximo de uma semana, tenhamos a decisão conclusiva a respeito. Então, levando em conta, e com todo carinho e respeito, senadora Gleisi Hoffmann, esta reunião, ainda eu estive, acho que foi sexta-feira passada, numa reunião muito significativa com a presença de centenas de representantes de micro, pequenas e médias empresas, coordenada em São Paulo pelo ministro Guilherme Afif Domingos, e eu acho que esse pedido de vistas atende também à solicitação daqueles micro, pequenos empresários que querem que esta decisão seja tomada da melhor forma possível. Assim, caro senador Armando Monteiro, quero reiterar o meu cumprimento a Vossa Excelência, o esforço que realizou de compatibilizar as sugestões da senadora Gleisi Hoffmann e a minha, mas peço um tempinho a mais para este propósito de aperfeiçoamento, tendo em conta, inclusive, que o próprio deputado Cláudio Pucci, do PT do Pará, participou desses entendimentos e falta chegar a essa conclusão. Portanto, eu peço vista, senhor presidente. Senhor presidente. Concedido. Senadora Gleisi, senador Armando Monteiro, mas... Eu queria continuar fazendo um apelo ao senador Suplicy, pelo seguinte motivo. Eu acompanhei um pouco essa discussão. Ela é muito persuasiva. Aprendi com Vossa Excelência. Não, senador, deixa eu lhe falar. Eu acompanhei um pouco essa discussão e conversei também com o ministro Afif, conversei com a Casa Civil. Tem um projeto de lei, que é um projeto muito mais amplo, que o relator é o deputado Cláudio Pucci, que faz uma alteração geral
na legislação de micro e pequena empresa, inclusive estendendo o super simples para faturamento, generalizando o faturamento, estendendo para todas as áreas aí de comércio, enfim, que possam ter, que tenham um faturamento colocado no super simples. Esse é um tema, de fato, que o governo ainda não tem posicionamento. A presidenta tem manifestado que tem simpatia a esse tema, mas acha que tem que ter uma graduação para que isso não tenha um impacto significativo na arrecadação dos estados e também na economia local. Então, o projeto que está na Câmara é um projeto muito mais amplo do que nós estamos discutindo aqui. Esse daqui, eu diria assim, é uma urgência por uma situação que está acontecendo nos estados e que está matando aquilo que nós fizemos um esforço deste Congresso Nacional para colocarmos em prática. A Constituição é clara ao dizer que a micro e pequena empresa tem que ter um tratamento diferenciado. Nós temos uma lei complementar que estabelece esse tratamento diferenciado, nós temos o super simples e a legislação estadual está alterando essa situação. Então, o que nós estamos fazendo aqui não é uma discussão aprofundada sobre a situação da lei complementar que estabelece tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas, que é objeto do projeto que tramita na Câmara dos Deputados. Tanto que a minha emenda, a emenda que eu ofereci ao relatório do senador Armando Monteiro, era uma emenda que pegava exatamente essa parte da substituição tributária que está naquele projeto e trazia para essa nossa discussão. Entendo que o senador Armando Monteiro fez um esforço muito grande de buscar um entendimento junto ao CONFAS e também de simplificar o que ele tinha apresentado antes a essa comissão e não utilizou totalmente a minha emenda nem a emenda do senador Suplicy. Se nós aprovarmos hoje na CAI, eu penso que nós vamos estar dando uma sinalização importante. Nós não vamos estar conflitando com o encaminhamento que o governo está fazendo, porque o projeto ainda está tramitando na Câmara e nós ainda temos a instância do plenário para fazer essa discussão. Eu acho que é importante a CAI dar uma sinalização hoje, até para que a gente, se tiver tanta divergência assim, em se tratando de secretários de Fazenda e do CONFAS, trazê-los à mesa, junto com o governo federal, que não tem problema de encaminhar essa matéria, para que a gente possa ter um avanço. Então, eu queria mesmo fazer um apelo ao senador Suplicy, para que a gente pudesse votar hoje, senador, essa matéria. Nós nos resguardamos o direito de fazer uma análise mais aprofundada e, se for necessário, junto com Vossa Excelência, na discussão de plenário, que não vai ser uma discussão rápida, nós sentamos novamente com todos os envolvidos no tema, junto com o senador Armando Monteiro. Mas eu acho importante essa sinalização hoje do Congresso, essa sinalização da CAI. Por isso, faço um apelo novamente ao senador Suplicy para que a gente possa votar hoje essa matéria. Senador Armando Monteiro. Veja, eu queria só dizer ao presidente e aos companheiros que sabem eles que eu retardei esse relatório complementar exatamente para poder fazer uma audiência com o CONFAS, com os secretários. Foi uma iniciativa minha. Lembre que a senadora Gleisi me cobrava essa posição há 2 semanas atrás. Então, foi nossa iniciativa de procurar os secretários. Só que a proposta que eles encaminharam, me perdoem, é uma proposta absolutamente insuficiente. Ou seja, é uma proposta ornamental. Eles apresentavam um grupo de produtos, mas que, na realidade, é como se você pudesse quase manter o status quo. Então, nós procuramos, a partir daí, encontrar um marco, uma posição de equilíbrio. Agora, eu quero dizer ao nobre senador Eduardo Suplicy que essa reunião da Casa Civil, ela está ocorrendo, nós não fomos convidados, mas o deputado Cláudio Pucci está absolutamente alinhado, porque tivemos também a preocupação de conversar com o deputado Cláudio. E como disse a senadora Gleisi, o projeto que ele relata é muito mais amplo. Ele envolve quase a universalização do alcance do Simples, incluindo o setor de serviços e outras áreas. Ele reajusta as faixas. Há uma proposta de reajuste de faixa. Então, ele é muito mais amplo. A nossa questão de respeito, ela se cinge à substituição tributária,
que é algo perverso, que é algo que afronta a disposição constitucional de oferecer um tratamento. Em alguns casos, eu acho que isso foi referido pela senadora Gleisi, numa empresa que fatura 1.200.000, senador Suplicy, se 70% dessa receita estiver sujeita à substituição tributária, essa empresa passa a ter quase 200% de aumento do ICMS que paga. Então, veja, Vossa Excelência, como esse instrumento terminou anulando, e mais do que isso, criando uma situação absolutamente inaceitável para as pequenas empresas. Portanto, sem a capacidade e o poder de persuasão da senadora Gleisi, eu me associo a ela, pedindo a Vossa Excelência que reconsidere essa sua posição. Eu queria secundar o apelo da senadora Gleisi e o senador Suplicy. Eu queria secundar o apelo da senadora Gleisi, pedindo a Vossa Excelência que faça a substituição peticionária de vista pelo seu voto favorável a esse projeto. Com a palavra agora, depois desses apelos, o senador Eduardo Suplicy. Eu tenho a compreensão de que a senadora Gleisi tem uma vivência, uma experiência, inclusive por ter ocupado o Ministério da Casa Civil. Hoje ela tem assim uma enorme visão e o apelo dela é muito significativo para mim, pessoalmente. Mas eu gostaria de, se for para desistir do pedido de vista, ter uma garantia por parte do senador Armando Monteiro, que é a seguinte: ele próprio mencionou que o deputado Cláudio Pucci está em harmonia com os passos que ele está dando. Assim como o deputado Cláudio Pucci participou dessa reunião de entendimento com as autoridades que eu mencionei e que programaram para hoje uma reunião com a expectativa da participação do senador Armando Monteiro e que ainda não se realizou. Sim, seria mais fácil uma eventual modificação, aperfeiçoamento do projeto, se houver mais uma rodada aqui na CAI, com o pedido de vistas. Mas se eu puder ter a garantia da palavra aqui do amigo e senador Armando Monteiro, de que ele vai se reunir com essas pessoas, inclusive com o ministro Afif, o representante do Ministério, do ministro Guido Mantega e os demais que eu mencionei, e a própria Casa Civil, se antes de, portanto, votarmos a matéria, houver essa reunião e ele puder... Antes de votar no plenário, né, senador? Antes de votar no plenário, se ele puder considerar... Agora ficou fácil, senador Armando. Eventuais sugestões, então eu vou atender esse apelo. E digo... aqui digo a todos que me fizeram um apelo para que eu pedisse vistas, que não pedindo vistas, vai ser garantido a eles que o senador Armando Monteiro vai ouvi-los. Claro, a negociação continua. Então, agora para votação no plenário. Tá bem. O senador Armando Monteiro se compromete com o senador Eduardo Suplicy. Como disse o senador, eu me comprometo a ouvi-los. É só... Não. Ouvi-los com atenção. Com toda a atenção. Levar em alta consideração. Senador Eduardo Suplicy, eu agradeço muito também, porque houve um esforço dessa Comissão de Assuntos Econômicos, senadora Gleisi. Inclusive, no ano passado, com a presença do senador Armando Monteiro, fizemos aqui uma audiência pública
A volta da senadora Gleisi Hoffmann ao Senado foi importante para esse tema, porque ela, desde que chegou aqui no Senado Federal, está empenhadíssima nessa discussão. Esse é um tema fundamental para micro e pequenas empresas. E eu acho que o importante foi que, depois de colocamos na pauta, começou a haver a negociação. O secretário de Fazenda não queria que entrasse na pauta, mas depois disso, e o senador Armando Monteiro, com a competência que é característica dele, fez as discussões com o CONFAZ, e a gente pode chegar na votação do plenário a um grande acordo. Agora, o fato é que essa aprovação no dia de hoje é muito importante para mostrarmos que estamos tratando do tema para valer. Isso. Que queremos que exista uma decisão sobre esse tema. Então, parabenizando o senador Armando Monteiro e a senadora Gleisi Hoffmann pelo seu empenho, nós vamos colocar em votação o relatório do senador Armando Monteiro. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como estão. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CAI, favorável ao projeto, acolhendo parcialmente as emendas números 1 e 2, nos termos da emenda número 1, CAI substitutivo. Pela ordem, senhor presidente. Senadora Gleisi. Eu queria agradecer muitíssimo, senador Eduardo Suplicy, por esse entendimento, muito mesmo. O que nós fizemos aqui hoje é dar uma sinalização a esse país, aos micro e pequenos empresários desse país, particularmente no estado do Paraná, que eu sou representante dos paranaenses, de que o Congresso Nacional, os senadores que estão na Comissão de Assuntos Econômicos, têm a preocupação de manter o dispositivo constitucional que determinou um tratamento diferenciado à micro e pequena empresa, que emprega a maioria dos trabalhadores desse país. E tenho certeza, senador Suplicy, até pela disposição do senador Armando Monteiro, pela responsabilidade que nós temos aqui em relação à arrecadação dos estados, em manter o equilíbrio da federação, nós vamos conseguir, sim, sentar, conversar e, antes de votar em plenário, ver o que nós podemos aperfeiçoar desse processo. Mas queria agradecê-lo muitíssimo, agradecer a todos os membros dessa comissão, ao senador Armando Monteiro pelo seu empenho, pela sua dedicação, pela forma como conduziu essa matéria. Também ao nosso presidente Lindbergh, que desde o início pautou o tema, foi decisivo para que a gente alcançasse esse resultado hoje. Muito obrigada, presidente. Eu tenho certeza que hoje a gente deu um passo importantíssimo na defesa, novamente, das nossas micro e pequenas empresas.